Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. Na semana passada a gente começou falando ali de Jeremias 23. O Senhor acabou nos levando, né, a falar um pouco mais em relação à liberdade, né, que nós temos quando estamos em Cristo e quando estamos vivendo para o reino, né, e não engessados, né, e não assim realmente oprimidos, né, por lideranças abusivas. É muito importante a gente discernir as lideranças que temos, se são saudáveis ou não, né? Por isso até que eu indiquei o livro de Liderança Abusiva, Autoridades Abusivas, do André Estel, né? Se você quiser, pode até procurar comigo que eu tenho. Então, é muito interessante, por quê? Porque você não rompe o seu ministério, você não vai viver aquilo que o Senhor tem para ti, a sua identidade, tudo aquilo que o Senhor já colocou no teu coração, tudo aquilo que você sabe que você tem para exercer, se você estiver debaixo de uma autoridade abusiva, porque ela é um teto sobre a sua vida. Você está debaixo de uma mesa com sua identidade decepada, os teus polegares decepados que tiram sua identidade, seu equilíbrio. Então é muito importante você discernir se você quer viver aquilo que o Senhor tem para ti, né? Se você até hoje se pergunta, mas o que não rompe? O que não rompe? Pois é. E não julgue também se você está debaixo de uma autoridade abusiva, porque às vezes ela não é assim porque ela quer. Às vezes ela foi submetida por muito tempo a uma autoridade abusiva e está apenas replicando, mas é importante, né, orar e apresentar isso para ela, para que ela conheça a realidade, para que ela veja a realidade dos fatos e possa, né, ter um novo recomeço, um novo posicionamento, uma nova atitude, porque quando a gente sabe de uma verdade, é nos trazido uma verdade daquilo que nós estávamos cometendo de forma equivocada, a gente não tem que se colocar no lugar da culpa, ficar se martirizando com a culpa. Fizemos, amém, foi, mas nós temos, isso tudo é trazido para ter um posicionamento a partir dali, porque nós sabemos pela palavra que o Senhor não leva em o tempo de ignorância, ele leva em conta a partir do tempo que foi lhe trazido a verdade para que você dê uma resposta para aquilo, né? Então, se você hoje está se vendo, né, que você já teve comportamentos abusivos, às vezes até com os teus líderes, né? Porque às vezes a gente é assim, a gente é rebelde ali conosco, quando como liderados, com as nossas autoridades, a gente não quer pressão, a gente quer inclusão, mas quando é com os nossos liderados, a gente não quer inclusão, a gente quer imposição. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que repensar. A gente tem que tirar as metralhadoras das mãos e colocar os espelhos para vermos os nossos reflexos, porque aquilo que a gente está gastando nossos dias batendo e apontando nas pessoas, pela palavra de Deus, ele nos diz que isso são práticas que a gente tem porque são estratégias do Senhor para mostrar o que você é, o que você faz e que você não consegue ver. A trave no teu olho que você não vê incomoda essas mesmas ações nos outros e Deus lhe mostra através dos outros aquilo que você tem feito. Então isso é muito importante a gente ter esse discernimento, a gente acordar para isso e tomar um posicionamento. Eu ministrei ontem um pouco sobre isso, falando dessas questões da ofensa, das mágoas, das amarguras. Então isso é extremamente importante para nós nos dias de hoje, amém? Queria falar com você sobre Jeremias 23, que ele começa assim, né? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado e as farei voltar aos meus apriscos e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas os pastores que as apacentem e nunca mais temerão e nem se assombrarão e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ali ele começa dizendo, né? Ai dos pastores que dispersam e destroem e dispersam as minhas ovelhas. Como é que a gente pode destruir as pessoas à nossa volta, né? Muitas vezes com isso, renegando a identidade que as pessoas têm, a autenticidade que elas têm, a forma diferente que elas são, né? A gente destrói e traz um jugo maior de culpa para cima dessas pessoas quando elas vêm como elas estão, porque a palavra diz vem como estão, e elas vêm como estão, se achegam a nós e nós
em vez de abraçarmos, né? E começarmos a cuidar, né? A pastorear, que a gente chama, né, de tosquear, tirar ali as escamas de tudo aquilo que veio de ruim, de errado, né? Todas as falhas que essa pessoa já cometeu, todas as falhas que cometeram com ela, todas aquelas dores, as amarguras, em vez de a gente ajudar com isso, tirando, parece que a gente tira com uma mão e coloca com a outra. Tira com uma mão e coloca com a outra. Por quê? Porque muitas vezes a gente está lá falando dos outros que fizeram algo para a pessoa. Ah, é capaz que os teus pais tratavam você assim, diziam que você era isso, era aquilo, aquele outro. Capaz que uma pessoa traiu você, capaz que uma outra pessoa fez isso, capaz que falaram isso de você. Não, imagina, você não é assim, você não é assim. A gente vai tirando, vai tirando, vai tirando. Mas depois, né? Enquanto ali a gente ali tá cuidando e a gente recebe essa pessoa para dentro do nosso ministério, para ser agregado, para estar conosco, o que a gente faz? Não, você não pode ser assim. Não, esse não é o tipo de comportamento que você deveria ter. Ah, não, isso aí você não pode fazer, você não pode falar dessa forma. Você, quando eu falo, é inquestionável, você não pode ser assim. Você tem que me imitar em tudo. Não, se você gosta do colorido, eu gosto do preto e branco, tem que ser preto e branco. Se você gosta de falar demais, não, aqui a gente não fala demais. E assim a gente vai tampando e trazendo mais opressão com a outra mão. Por quê? Porque nós somos diferentes. E se não entendermos que as nossas diferenças manifestam a multiformidade do Senhor e um pedaço do Senhor para nós, para a gente conhecer que isso é rico e precioso, nós vamos oprimir as pessoas. Nós vamos continuar apenas de uma forma diferente, mostrando para elas que elas não prestam, que elas não servem, que o jeito delas está errado, para elas continuarem vivendo com aquela rejeição dentro de si, dizendo: nossa, eu sou um problema mesmo. Eu não sou uma bênção, não sei por que Deus me fez assim. Por que eu sou assim? Eu não deveria ser assim, eu sou um problema. E às vezes ela é apenas diferente. E as pessoas estão ali, né? Continuando matando essas pessoas, distorcendo essas pessoas, destruindo por dentro. Até que elas se dispersem. Porque se a pessoa for congregar, estar com você, confiou a vida dela e da sua família sobre a tua autoridade, e você não soube respeitá-la, cultivá-la, encorajá-la, com certeza uma hora ela vai dispersar. Então, o que que acontece? Quando a gente recebe pessoas que são diferentes, a gente é chamado ao quê? Claro que a pessoa vai ser transformada, é claro, óbvio, que há coisas nelas que vão ficando para trás, que vão sendo deixadas e coisas que elas vão melhorando. Quando eu me converti, eu fui para Batista do jeito que eu era, uma menina nova que tinha um filho pequeno. Depois que eu tive meu filho, eu continuei magra, eu já usava daí roupões um pouco mais sensualizadas, enfim, porque eu não conhecia Cristo, né? Mas as meninas nunca me rejeitaram, elas me aceitaram como eu era. E o que que a Batista me ofereceu? Uma consolidação para aprender o plano de salvação, porque eu não sabia. E depois o discipulado, se eu queria me batizar, com uma menina muito sábia, que também era nova, mas já era casada. Morava próximo de mim, era uma bênção a Fabíola, eu lembro dela até hoje. Muito sábia, me ensinou muito. Então, aprender a palavra com ela, que não apontava para Batista, para o pastor, para ser assim, não, era um ensino que apontava para a palavra, um plano de salvação da palavra, de Cristo, para mim aprender. E o Espírito Santo já dentro de mim, o que que eu comecei a mudar? O meu comportamento, a minha fala, eu falava muita coisa pejorativa, muito palavrão, muita gíria, né? Que eu era daquela, não, eu posso fazer tudo, eu posso falar tudo o que eu quiser, enfim, revolts, né? Então, o que que aconteceu? Eu não conseguia mais. As músicas, Deus abriu meus ouvidos, porque eu falo que a gente realmente começa a ter os ouvidos abertos pro tanto de nojeira que a gente declara sobre a nossa vida e antes achava bonito. Porque se você presta atenção com os ouvidos espirituais abertos nessas letras de músicas de hoje, de pagode, funk, sertanejo, essas coisas, você vê o quanto de asneira você está declarando sobre você e querendo encontrar alguém sério. Então, essas chaves todas viraram na minha vida com a palavra que me foi ensinada e com o Espírito Santo. Sem ninguém me impondo e me dizendo que eu estava errada em ser assim, agir assim, nada. Não era dessa forma, entende? Então, dessa forma leve, livre no Senhor, eu fui sendo transformadas de pouco em pouco. Cada semana, cada momento, o Senhor ministrava algo no coração e eu ia mudando. A minha vestimenta mudou. Por quê? Porque não tem como
você dizer que você está em Cristo e essas coisas não serem transformadas em você, porque o Espírito Santo não testifica isso em nós. A gente colocar determinadas vestes que escandalizem os irmãos, não, isso já não vem de quem se permitiu ser transformada pelo Espírito Santo. Por isso que a gente diz, você é salvo quando você demonstra frutos de transformação. E isso inclui o nosso comportamento, a nossa fala, as nossas vestes, as nossas postagens, porque não adianta botar lá uma foto sensualizada, com um olhar, eu não digo só de biquíni, tá? Porque de biquíni já é um escândalo se você é cristã. Você sabe do que eu tô falando. Mas não tô dizendo só especificamente isso, eu tô falando uma foto de olhar sensual. Uma foto com uma pose sensual. A gente sabe o que a gente está querendo fazer com aquilo. Nós temos o Espírito Santo e discernimento. E não adianta em nada postar isso e botar um versículo, porque é totalmente incoerente, é hipócrita, e não está sendo hipócrita para você. Está sendo hipócrita para o testemunho de Cristo que você está trazendo. Então, tudo isso são coisas que a gente repara se a pessoa está transformada mesmo ou não, se ela alcançou a salvação em Cristo ou não, por causa dos frutos de testemunho dela, os frutos de arrependimento. Ela não consegue mais continuar nessas práticas, isso incomoda, isso inquieta, isso angustia, né? Porque agora o Espírito Santo está em nós, ele não quer nos expor de forma alguma, muito menos se você já é casada, é expor o teu esposo, a tua casa, enfim. Então, eu fui muito respeitada, eu tive essa liberdade, então eu comecei a mudar automaticamente com isso. Então, isso é um ambiente saudável para você ser transformado. E quando eu fui com uma roupa decente, que eu consegui comprar, porque eu ganhava muito pouco, ainda tinha meu filho para sustentar, eu fui abraçada pelas meninas, elas falaram, nossa, como a gente orava por ti e tal, não sei o quê. E foi só assim que eu soube que elas estavam orando por mim, mas sem me constranger. Então, isso é um ambiente saudável. Isso é um ambiente onde a gente não vai destruir e nem afugentar nenhuma ovelha. A gente dá a liberdade para elas serem quem são e a gente vai aos poucos ministrando a palavra de Deus apontada para Cristo, para o modelo único específico de Cristo, para que ela venha a conhecer a sua essência em Cristo e ser transformada a partir de Cristo. E não o nosso modelo, a nossa bolha, nosso formato. Isso afugenta, isso aprisiona, isso destrói a identidade da pessoa. Então, isso é um ponto muito importante que o Senhor já ministrou ao meu coração e eu senti de trazer para vocês. O segundo parágrafo diz, portanto, diz o Senhor Deus acerca dos pastores que apacentam o meu povo, as dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste e não as visitaste. Por que a questão da visitação? A visitação é pastor de cheiro de ovelha, né? A gente sempre fala sobre isso, escuta muito sobre isso. Só que a prática é diferente. Muitos só ganham um título pastoral por alguma função ou afinidade com o pastor presidente que vai auxiliar em alguma coisa, vai ser ali o braço direito, vai estar sempre do lado dele, aquela coisa toda, mas não tem cheiro de ovelha, não sabe falar com as pessoas, não sabe chamar as pessoas para perto, não tem esse tato de chegar mais cedo no culto, de sair mais tarde, porque tem que ficar dando atenção para as pessoas sim, tem que conversar com as pessoas sim, é o momento de saber como elas estão, tem que marcar visitas para ir na casa para saber como tá, independente da pessoa te procurar ou não, né? Você tem que estar aberto a isso. E por quê? Porque você foi colocado nessa posição. É claro que a gente gasta tempo e ajuda quem quer ser ajudado. Concordo plenamente. Cristo virou e falou apenas com aquele que falou e reconheceu ele. Super concordo. Mas o primeiro passo é nosso. Se nós queremos apacentar e pastorear e cuidar das vidas que o Senhor nos confiou, o primeiro passo é nosso. Nós precisamos ir até as pessoas, nós precisamos conversar com elas, nós precisamos nos colocar à disposição. Demonstrar, olha, eu sou pastor dessa casa, eu tô aqui para ti, vamos marcar um café, vamos conversar, precisando de algo, eu tô aqui, que é o que eu faço com meu esposo sempre, né? Sempre todo casal que entra aqui, a gente sempre conversa primeiro, a gente tem um tempo de comunhão, a gente se coloca à disposição. A partir dali, realmente, se a pessoa quer algo a mais, ela vai nos procurar para esse vínculo continuar cada vez maior. Mas a gente não desiste de encorajar as pessoas, de investir nelas, de trazê-las para perto, de incentivar elas a romperem, estarem com nós em outras atividades ali da igreja. Mas a gente se colocou à disposição. O primeiro passo é nosso, amém? A responsabilidade é nossa.
né? Foi o Senhor que nos confiou, não foi o homem. Então, pelo Senhor a gente faz aquilo que o Senhor faz. Ali o terceiro fala, né? Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos meus apriscos e frutificarão e multiplicarão. Por quê? Porque o Senhor, cada vez que Ele confia a você algo que você é negligente, que você, por ignorância ou por orgulho e arrogância, que também é muito obstinação, né? Aquela forma que você acha que tá certo, tá todo mundo errado, e mesmo que você veja inúmeras consequências de pessoas saindo, não se adaptando, não gostando, pessoas que são bênção, porque como eu sempre falo aqui, né? As pessoas que não têm compromisso com nada saem por qualquer coisa. Um tio é suficiente para ela dar uma desculpa e sair, abortar o processo de novo, não se submeter e ter que começar do zero em outro lugar. Isso é fato. Mas pessoas boas, firmadas em Cristo, pessoas que conhecem a palavra, só saem pela hipocrisia do homem, pelo péssimo testemunho. Quando a gente fala uma coisa e vive outra e não chega num acordo, né? Não vê essa harmonia, não vê essa fidelidade à palavra de Deus nas ações, porque as ações falam mais do que o discurso, né? Inclusive a gente está encerramos uma escola agora ali, né? Que vai nos auxiliar na questão das pregações, e até dei esse testemunho que aconteceu conosco esse ano, né? A gente teve um evento no qual a pessoa que ia ministrar, né? Teve um momento com as pessoas antes ali, e algumas pessoas não a conheciam muito bem, então ficaram reparando que nas ações da pessoa antes da ministração, naquele período de comunhão que a gente teve antes. Quando a pessoa foi ministrar, ela foi totalmente descredibilizada do que ela ministrou, porque o comportamento dela todo antes da ministração foi totalmente o oposto do que ela ministrou. Então as pessoas no outro dia vieram nos procurar falando, nossa, mas ela passou o tempo todo agindo assim. Eu estou dizendo a pessoa, tá? Não é que é uma mulher. Mas passou o dia todo assim, naquele período ali, né, com nós assim, e daí foi ministrar sobre isso, totalmente contrário da ação da pessoa durante o tempo ali que a gente teve, entende? Então as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. O nosso discurso pode ser muito bonito, pode ser muito eloquente, como o nosso pastor mesmo falou, né? Mas hoje em dia as pessoas reparam aí na tua vida, no teu comportamento, nas tuas práticas. E se as tuas ações não condizem com o teu discurso, ele pode ser o mais bonito que for, ele é totalmente desacreditado, totalmente descredibilizado pelo que você tem feito no dia a dia. As pessoas reparam. Então, há um tempo em que ou nós mudamos, entende? Porque a nossa pregação ela vai se tornar infelizmente vazia e fadonha, porque a pessoa não vai trazer aquilo pro coração se ela sabe que você faz diferente, se ela sabe que você age diferente, né? E esses tempos a gente teve uma imersão ali na sede e foi falado só com as mulheres separadamente. A nossa pastora até deu o exemplo ali de Mardoqueu ser como Espírito Santo, né? Falando ali que a Esther estava num lugar confortável, né? Um lugar que o Senhor preparou para ela, mas ela tinha que lembrar do porquê que ela estava naquele lugar, senão seria, né? Com certeza o Senhor colocaria outra pessoa que fizesse o propósito a qual ele precisava, né? Que era salvar os judeus. Então, eu senti muito forte da parte do Senhor, ele falando com todas nós ali, porque se a gente se esquecer do lugar que a gente está e da importância que temos de cuidarmos de todas as pessoas, de todas as pessoas, as confortáveis e as desconfortáveis, as que nos acolhem e as que nos esticam. Se nós esquecermos que estamos aqui para cuidar de pessoas, para cuidar dessas ovelhas que o Senhor quer que se voltem para Ele e voltem a frutificar e a multiplicar no seu reino, conforme o sonho e o projeto do Senhor para cada um de nós, Ele vai trazer outras pessoas. Efetivamente Ele vai trazer outras pessoas. Por quê? Porque nós precisamos sair das bolhas, parar de ser amante de nós mesmos, de queremos lugares confortáveis. Nós precisamos olhar para o macro, para todos de igual modo, né? Sendo fáceis de lidar ou não, o nosso amor e o nosso cuidado, que representa o amor e cuidado de Cristo diante do lugar que Ele nos posicionou, tem que ser para todos. Tem que ser para todos nós. Eu não estou falando só em questão de posição ministerial, tá? Você no seu trabalho tem algo para partilhar com seus amigos.
você no seu grupo ali, na igreja mesmo, no seu ministério, no seu departamento, você tem algo, uma responsabilidade sobre aquelas vidas. Na tua família, você tem responsabilidade sobre aquelas vidas. Não só tua família, esposa e filhos, mas familiares, amigos, os lugares que você está inserido. Você tem, eu sou membro, mas eu não tenho responsabilidade, nem faço parte de nenhum ministério. Os lugares que você for ali, as amizades que você tem ali, são pessoas que o Senhor também conta que você impacte. E se você ainda não faz parte de nenhum departamento da sua igreja, misericórdia, Jesus, sai desse lugar de menino e começa a se tornar um filho maduro. Porque o filho menino, ele só senta e dá e me dá. Só quer. Vai sempre lá para receber algo de alguém, né? Sempre só quer para si, né? Um louvor que seja bom para si, uma palavra que seja boa para si, um abraço de alguém que seja bom para si, uma palavra de alguém ali que seja bom para si, mas o que ela dá? Meninos só querem, só recebem. Adultos são responsáveis, pensam nas pessoas, pensam em partilhar, pensam na responsabilidade que tem de manter e sustentar pessoas, de partilhar, de alimentar, de cuidar. Então, que essa chave de maturidade se vire sobre você, que você comece a entender a necessidade de maturidade, porque o Senhor vai chamar os seus. Ele vai começar a trazer os remanescentes, ele vai começar a trazer os seus, aqueles que ele tem um grande propósito nesses dias que ele disse que o santo se santificaria e o sujo se sujaria. Então nós vamos passar por uma grande mover na igreja do Senhor e nós precisamos estar preparados. Então já não cabe mais para você esse lugar de eu vou dar um tempo aqui, eu não quero me envolver, eu tô aqui no meu cantinho, deixa eu aqui. Não cabe mais para nós esse momento. Nós estamos num tempo de arregaçar as mangas e servimos ao Senhor, servimos ao Reino. A questão é nós lidarmos com a maturidade das ofensas, das práticas erradas com a gente, das pessoas que vão falhar com a gente, entendendo com um espelho na mão que nós também falhamos. Elas também têm que aguentar muita coisa que a gente faz, que a gente fala e que a gente procede de forma errada. Então, por que nós não podemos lidar com o que fazem com a gente? Amém? Então, a não ser, assim, exceções, né? Exceções muito bem colocadas de pessoas que estão passando por um momento delicado com a sua família ou consigo mesmo e pediram um tempo em relação ao ministério. Isso eu apoio e acho de extrema maturidade e importância. Quando você tem essa consciência de filho e não de um servo ativista, que não, eu tô num momento que eu preciso receber. Eu preciso ser curado, eu preciso ser tratado, eu preciso focar na minha família, que é o meu bem mais importante. Então eu preciso de um tempo. Mas assim que eu me recompor, assim que as coisas se organizarem aqui entre nós, que a gente for tratado, eu com certeza vou voltar a exercer aquilo que o Senhor me confiou. Amém? Isso é um grande sinal de maturidade também e eu super apoio. Do lugar que eu vim era assim, né? Os pastores quando precisam de algo, os líderes, eles são recolocados, reposicionados e a prioridade é a casa e a família, e tá certo, porque a partir dali todo o resto flui. Para serem colocados à frente de algo, isso são questões importantes. A casa, a família precisa estar em ordem, e se não está, você deve voltar para sua casa e colocar a sua casa em ordem, porque a sua família é sua prioridade, amém? E ele encerra falando aqui no 4, né? E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará. Ou seja, todas virão ao Pai, todas virão fazer parte do corpo de Cristo, e o Senhor conta comigo e com você para sermos pessoas saudáveis no meio delas, para abraçá-las, para aceitá-las, né? Para tosqueá-las e não fazermos nada com a outra mão a não ser abraçá-las, acolhê-las, acalentá-las. Sim, seremos agentes de transformação, sim, seremos agentes de mudança, vamos falar e tratar verdades dolorosas para que a pessoa mude, seja transformada, mas tudo através da palavra, tudo através da palavra, sempre apontando para a palavra e dando o exemplo de quem? De Cristo e não nós, né? A nossa armadura não serve nas pessoas. Eu sei, Paulo falou ali, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo apontava em todo o tempo as práticas que ele estava fazendo para com o Senhor.
E ensinar algo não é fazer que a pessoa faça igual você, porque as pessoas são diferentes, amém? Quando eu digo para alguém que você precisa ter o teu devocional, o teu tempo com Deus, tempo com Deus e devocional, a gente sabe que tem que ter o quê? Tem que ter um momento de adoração ao Senhor, tem que ter o tempo da leitura da palavra e tem que ter o tempo de ouvir ao Senhor. É uma conversa, é um diálogo, né? É uma troca, não é só um monólogo, não é uma lista de compras. Só que a forma com que você vai fazer isso não pode ser engessada do meu jeito. Você se conhece. A ordem que você quer fazer as coisas, a forma que você quer fazer, seja da tua forma. O horário que você tem disponibilidade em casa, a forma, isso depende de você. Eu não posso engessar, não, vocês têm que serem todos assim, porque assim tá certo, os demais jeitos estão errados. Isso é abuso, entende? Não existe uma única forma de fazer. Existem várias porque nós somos diferentes. O importante é o fim das coisas. Você está tendo tempo com Deus? Você está orando e meditando na sua palavra? Você está ouvindo ao Senhor e não só falando como uma lista de compras? Você está adorando e honrando e glorificando ao Senhor, pedindo para ter experiências com Ele, dons, conhecendo a sua identidade, o que Ele tem para você? Isso que importa? Os frutos que você vai trazer a partir disso é o que importa, não é a forma. Como eu até falei ontem, quando eu fui ministrar, as pessoas julgam muitos lugares. Ah, porque que tem campanha, não precisa, que bobiça, que não sei o quê. É a estratégia que o Senhor deu para eles. Os cursos que tem na igreja que eu vou. Ah, é porque eles fazem isso e fazem aquilo. Não importa. Se aquela pessoa que passou por determinados processos, hoje ela tá curada, ela tá bem, ela tá plena, isso que importa. Mas ninguém para perguntar como a pessoa ficou depois. Só para criticar o modo. Entende? Então, isso é um comportamento totalmente fariseu. Que era o que o fariseu fazia, foi isso que o Senhor mostrou no meu coração, porque o fariseu, ele estava preocupado com o modo, até o modo tinha que ser do modo que eles queriam. Não pode fazer no sábado, não pode fazer isso, não pode, eles podiam fazer tudo, mas você não podia fazer nada, a não ser o que eles queriam que você fizesse e da forma que eles quisessem. Isso é um comportamento fariseu. Agora, se você entende o que Jesus falou, ele falou assim, tá, mas o que vale mais? A vida ou a forma das coisas? Então isso é para nós hoje. Estão fazendo, né, coisas diferentes onde você não conhece, em lugares ao que você já ouviu falar. Importa-se que as vidas estão sendo tratadas, as vidas estão sendo curadas, as pessoas voltam para o seu ministério bem, servindo, tratadas melhores. Amém? Isso que importa. Então, a gente passou por essa escola agora, isso foi um dos pontos que o nosso pastor enfatizou, né? A gente não gastar esse tempo minando, falando de outros ministérios, até porque falar do ungido do Senhor, falar de alguém que o Senhor levantou, de estratégias que o Senhor deu para cada ministério que temos aí na nossa cidade ou fora daqui, é algo bem arriscado. Gera esterilidade ministerial em nós, quando a gente gasta tempo com essas coisas. Então, há muito cuidado em tocar, em falar daquilo que o Senhor tem feito, ainda que seja diferente do nosso. Mas o que importa é focarmos na nossa essência, na nossa identidade, naquilo que o Senhor confiou a nós. Isso é colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor e o resto vai sendo acrescentado e a gente não precisa copiar nada nem ninguém, mas também não precisa criticá-los. Então, que em nome de Jesus nós possamos ser esses pastores saudáveis que o Senhor falou aqui. Eu vou levantar pastores que cuidem dessas pessoas. Pastores que amem vidas. E pastor é todo aquele que tem essa natureza de cuidar, de amar de pessoas, de gastar tempo com pessoas, de gostar de conversar com pessoas. Então, se você é assim, naturalmente você tem esse coração, não é um título que vai fazer você ser ou não ser. Faça. Faça naturalmente desde já. E vai chegar o tempo do homem te reconhecer, mas isso você tem que fazer, porque é o Deus que dá. Não se apegue nesses lugares que tratam isso como um título ganho pelo homem. É o Senhor que te dá. E o que o Senhor te dá, ninguém tira. Entende? Então fique em paz, exerça o seu ministério de forma saudável, de forma livre, como o Senhor colocou para nós. Amém? Agradeço você que assistiu até aqui. Compartilha com outras pessoas se foi bênção para a tua vida, para que em nome de Jesus nós sejamos preparados, sendo aperfeiçoados juntos nas nossas diferenças para essas pessoas que vão vir e tantos outros que a gente vai atrair com o nosso bom testemunho, a partir da nossa prática alinhada com a nossa fala, como Cristo fez, amém?